Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente vai para as nossas duas últimas aulas da manhã. Tudo bem com vocês, galerinha? Tudo certinho? Aqui comigo, tudo tranquilidade, tudo de boas. Vamos então começar o nosso encontro de Física da semana para a segunda série, beleza? Continuando a nossa temática da última aula, a gente ainda vai abordar ondulatório. Professor, o que nós iremos abordar no tema de hoje? A gente vai falar um pouco da parte mais de cálculo das ondas. A gente vai primeiro conhecer alguns elementos dessas ondas, elementos importantes para a análise delas, e depois a gente vai conhecer como eu posso calcular a velocidade de uma onda. Tudo isso através da equação fundamental das ondas, tá? Então, o foco da nossa aula de hoje é entender a geometria das ondas, os elementos de uma onda, beleza? Então, conhecendo hoje na nossa aula os elementos da onda, a gente vai trabalhar com comprimento, frequência, período e amplitude de uma onda. E além desses elementos, a gente vai trabalhar com a equação fundamental da ondulatória ou equação da onda. Perfeito? Nessa data do dia 13 de outubro, eu, professor Caio Breno, estarei aqui com vocês na disciplina de Física, falando um pouquinho da ondulatória, comprimento, frequência, período, amplitude de uma onda e também da equação fundamental da ondulatória. Beleza? Nesse nosso encontro de hoje, galerinha, nós estaremos adquirindo os seguintes conceitos. E esses conceitos que estão presentes aqui no nosso objeto do conhecimento serão adquiridos, né? Esses conhecimentos serão adquiridos através de objetivos. Quais são os nossos objetivos para o encontro de hoje? Nós vamos identificar as principais partes, os principais elementos de uma onda, interpretar a velocidade de propagação da onda, caracterizar as grandezas da lei fundamental da onda e compreender a equação matemática que define a onda, que seria a equação fundamental da onda. Através do nosso momento de prática, nós estaremos relacionando a prática com a teoria. Beleza? Então a gente vai compreender primeiro a teoria e utilizar nas questões, utilizar na prática, todos os conhecimentos que a gente adquiriu na teoria também. Beleza? Meus queridos, vamos então primeiro compreender os pontos geométricos de uma onda. Trouxe aqui para a gente entender, primeiramente, os pontos geométricos de uma onda transversal, que são as classificações que a gente viu na semana passada, né? De acordo com a classificação transversal, uma onda ela vai vibrar de uma forma em que a sua direção de vibração fará 90 graus com a direção de propagação. A gente viu isso, né? A partir disso, você cria nessa onda esse formato que a gente já lembra de formato de uma onda, né? Na hora que você lembra de uma onda, você já associa esse formato transversal da vibração, né? Certinho, galerinha? Show de bola! Meus queridos, porém, quando a gente estuda esse formato da onda, a gente tem que lembrar de alguns pontos.
pontos importantes que caracterizam essa onda, que nos auxiliam para o estudo de outros elementos da onda. Esses pontos são crista, vale e nó. Professor, o que é uma crista? O que é um vale? O que é um nó? Vou já definir cada um para vocês. Porém, eu quero que você lembre de um ponto muito especial. Primeiro, a gente tem que caracterizar que, geometricamente e de forma imaginária, eu vou separar essa onda na vertical. Vou cortar ela, na horizontal. Separar ela na vertical, que eu digo, é separar entre parte norte, né, parte de cima, e parte de baixo, parte sul. Essa nomenclatura você não vai precisar utilizar. Eu só quero que você imagine uma linha horizontal cortando essa onda ao meio. Essa linha horizontal, nós vamos chamá-la de eixo de oscilação. Esse eixo de oscilação é essa linha imaginária que corta as nossas ondas ao meio. E ele será o nosso ponto de referência com relação a descobrir quem é a crista, descobrir quem é o vale, descobrir os nós. Vamos começar com o nó. O nó são os pontos em que nós temos o encontro desse ponto que refere-se ao nó e o eixo de oscilação. Então, no ponto em que eu tenho o encontro da onda com o eixo de oscilação, eu chamo esse ponto de nó. Onde a onda cruza o eixo de oscilação, eu vou chamar esse ponto de nó. Então, aqui, por exemplo, é outro nó. Aqui também. E todos esses pontos em que nós temos o encontro da onda e do eixo de oscilação, você tem aí um nó. Certo? Então, o nó são esses pontos em que eu consigo conectar a onda e o eixo de oscilação. Existe também os pontos que referem-se às cristas. O que é um ponto de crista, professor? São os pontos de máximos dessa onda. Esses pontos de máximos da onda, nós chamaremos de crista. Beleza? Não esqueça, são os pontos de máximo de uma onda. Anote. Máximos. E os pontos conhecidos como vale são os pontos de mínimo de uma onda. Os pontos mais baixos que essa onda adquire na sua vibração, na sua propagação. Certo? Então, você tem aí os vales representando os pontos de mínimo de uma onda. Beleza? Então, para caracterizar uma onda, você tem que lembrar desses 3 pontinhos: nó, máximo e mínimo. Nó, crista,
que é o máximo, e vale, que refere-se ao mínimo. Tá bom? Galerinha que está acompanhando a gente diretamente de Jacobina, Canavieira, Santa Luz, Baixa Grande do Ribeiro. Deu para compreender direitinho, gente, jovens? Deu para compreender direitinho? Tranquilo? Até agora? Show? Vamos então prosseguir para entender o segundo elemento. Qual é esse segundo elemento, professor? É a amplitude. A amplitude, galerinha, a gente vai associar a altura, a distância vertical dessa onda. Mais na frente vai aparecer, quando a gente estiver falando de sons, de ondas sonoras, de acústica, vai aparecer a grandeza chamada altura. Mas eu quero que você não associe a amplitude. A altura que eu acabei de chamar, que refere-se à amplitude, é essa posição vertical. Por isso que a gente já associa logo a altura, né? A altura, eu lembro como se fosse o quê? A distância dos meus pés até a minha cabeça. Então seria o quê? A minha altura. Certo? Na amplitude, a gente associa logo a altura porque a amplitude representa uma distância vertical, né? Porém, nas ondas, a altura é outra coisa. Refere-se a outra grandeza. Então, aqui eu quero que a amplitude você já associe à intensidade da grandeza. Você percebe isso até quando vai mandar um áudio no WhatsApp, né? Quando você fala bem alto, quando você fala bem intenso no WhatsApp, a oscilação do WhatsApp vai lá em cima, né? A oscilação do áudio. Agora, quando o áudio ele está saindo baixo, a oscilação fica bem pequena. Então, ali é a amplitude da onda sonora. Perfeito? Professor, e essa amplitude, ela refere-se a quê? Ela é uma distância. Uma distância de uma crista até o ponto de oscilação, até o eixo de oscilação, ou de um vale até esse eixo de oscilação. Seria o nosso nível de equilíbrio. Então, novamente, eu vou pegar e primeiro olhar para essa linha horizontal que cancela não, mas que corta a minha onda ao meio. Seria quem? Seria o eixo de oscilação. Esse eixo de oscilação, ele refere-se ao nível de equilíbrio da onda. Beleza, jovens? Então, refere-se ao nível de equilíbrio da minha onda. Galerinha, desse nível de equilíbrio até um ponto de crista, ou do nível de equilíbrio até um ponto de vale, nós chamamos de amplitude. Essa amplitude ela é representada pela letra A, maiúscula. Então, essa distância vertical, que vai do nível de equilíbrio do eixo de oscilação até um vale, ou do nível de equilíbrio até uma crista, nós chamamos de
amplitude. Perfeito, jovens. Show de bola até aqui. Tranquilidade. Por isso que é bom você entender o conceito primeiro de crista e de vale. Por isso a necessidade de você compreender primeiramente o ponto de crista, quem é que é o ponto de vale, porque depois a gente vai precisar para amplitude. Professor, a amplitude é de cima a baixo? Não, do meio para baixo ou do meio para cima. Do nível de equilíbrio para cima, ou seja, do nível de equilíbrio para crista, ou do nível de equilíbrio para baixo. Certo? Jovens, outro elemento muito, mas muito importante para a gente compreender aqui a ondulatória será o comprimento de onda. Comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda. Lambda. Beleza? Essa letra grega, lambda, ela vai se referir a qual grandeza, professor? Ao comprimento de onda, que é a distância para acontecer uma perturbação. Ou seja, a distância para que se ocorra uma vibração completa. Professor, mas quando é que ocorre uma vibração? Uma vibração ocorre quando você sai de um ponto da onda e retorna para esse mesmo ponto. Aqui no desenho da minha onda, que é essa linha que eu estou pintando de amarelo, eu vou primeiramente identificar quem são os pontos de crista e quem são os pontos de vale. Então, um ponto de crista seria esse ponto de máximo aqui. E um outro ponto de crista seria esse outro ponto aqui. Um ponto de vale seria esse ponto de mínimo aqui. Um outro ponto de vale seria esse outro pontinho aqui. Beleza? Esses dois mínimos referem-se ao ponto de vale. Existem também os máximos que vão fazer referência ao ponto de crista. Jovens, identificando esses dois pontos, eu vou imaginar a situação do barquinho saindo de uma crista e subindo novamente para outra crista da onda do mar. Quando esse barquinho ele sobe numa primeira crista e depois vai para uma segunda crista, eu estou presenciando aqui uma oscilação dessa onda, uma perturbação dessa onda, que nós vamos chamar de comprimento de onda. Então, a distância de uma crista para outra crista, nós denominamos como comprimento de onda. Ou a distância de um vale para outro vale,
nós também denominamos como comprimento de onda. Galerinha, um comprimento de onda também pode ser de um nó para outro nó. Perdão, refazendo aqui o conceito. De um nó para outro nó não consecutivos. Ou seja, nós alternados. Você está observando que eu posso sair de uma crista para outra, ou seja, cristas consecutivas, e criar um comprimento de onda. Assim como eu posso sair de um vale para outro vale, que são os mínimos da onda, ou seja, vales consecutivos, e produzir um comprimento de onda também. Porém, galerinha, porém, quando eu saio de um nó para outro, de um nó consecutivo para outro, eu não tenho um comprimento de onda. Olha só, bem aqui se encontra um nó. É o ponto de conexão da onda com o eixo de oscilação. Aqui no meio eu tenho um outro nó também. E nesse terceiro ponto eu tenho mais um nó. Galerinha, saindo do primeiro para o segundo nó, eu não tenho um comprimento de onda, não. Não criou uma oscilação completa. Só criou metade da oscilação. Eu só vou criar uma oscilação completa entre nós não consecutivos. Então, eu conto o primeiro nó, pulo o segundo e volto a contar só no terceiro. Então, você até observa que na imagem, as medidas das faixazinhas pretas são parecidas, né? São iguais, porque as três referem-se a um comprimento de onda. Então, ou é de uma crista para outra, ou seja, cristas consecutivas, ou vales consecutivos, de um vale para outro, ou nós não sucessivos, ou seja, nós alternados. Conto o primeiro, pulo o segundo e volto a contar no terceiro. Certo? Essa medida é a medida de uma oscilação. Perfeito? E as outras grandezas que nós vamos estudar, as duas últimas grandezas elementares de uma onda, fazem parte aí da geometria da onda, é o período e a frequência. O período e a frequência são duas grandezas que elas até se relacionam, por isso que eu coloquei na mesma telinha, tá? O período, galerinha, refere-se ao tempo. Período faz referência ao tempo. Tempo de quê, professor? Tempo para que a onda produza uma oscilação completa. Então, se eu quero contabilizar o tempo para a onda produzir uma oscilação completa, eu vou contabilizar como se fosse um período. Beleza? Galerinha, então, esse período, que é representado pela letra T, é o intervalo de tempo necessário para uma oscilação completa da onda. A oscilação completa a gente sabe identificar que é quando a onda sai de um ponto e volta para aquele ponto parecido, né? Sai de uma crista para outra, de um vale para outro.
Então, isso é uma oscilação completa. O período seria o tempo que essa onda leva para vibrar, voltando para o mesmo ponto. Então, olha só. Quando eu pego e identifico uma crista e identifico que essa onda voltou para uma outra crista, ela fez uma oscilação completa. O tempo para que isso aconteça, nós chamamos de período. Então aqui eu tive 3 oscilações completas. Se eu quero identificar o tempo de uma delas, eu estarei identificando o período. Certo? Professor, e a frequência? A frequência da onda, galerinha, será identificar o número de oscilações dessa onda para cada intervalo de tempo. Para cada intervalo de tempo. Então, meus jovens, a frequência que é representada pela letra F será o número de oscilações dividido pelo intervalo de tempo. Beleza? Número de oscilações pelo intervalo de tempo. Tranquilo, jovens? Beleza? Meus queridos, para vocês anotarem essas primeiras expressões que estão aparecendo, eu vou te dar 2 minutinhos, tá bom? Aí a gente volta depois desse time de 2 minutos. Vamos lá, jovens. Voltando, a gente vai agora identificar que o período, como eu falei, é o tempo para uma oscilação completa.
E a frequência seria o número de oscilações que acontecem num certo tempo. Então, como a gente mostrou aqui, eu tenho 3 oscilações, né? Porque eu saio de uma crista para outra, depois de uma segunda crista para uma terceira, de uma terceira para uma quarta. Então, aqui eu contabilizo uma oscilação completa, aqui uma outra oscilação completa e aqui uma terceira e última oscilação, certo? Porém, galerinha, a frequência é o número de vezes que isso acontece num intervalo de tempo, certo? Então, o número de vezes que esse fenômeno de oscilar a onda acontece num tempo que eu estou contabilizando, isso se chama frequência, certo? Dá para relacionar frequência com período? Dá sim. Dá sim. Tá? Então, olha só, quando é que nós podemos relacionar? Quando o nosso intervalo de tempo ele se chama período, é porque a minha onda ela realizou uma oscilação, uma revolução. Todas as vezes que essa minha onda executar uma oscilação completa, o número de oscilações é 1. O número de oscilações será 1. Porque essa minha onda, executou uma oscilação completa. Certo? E não só o número de oscilações se transforma. O intervalo de tempo também. Ele passa de ΔT, ele passa de ser representado como ΔT para uma representação de apenas T, só que T maiúsculo. Então aí ele já estará sendo chamado de período, tá? E aí, professor, o que eu posso tirar daí? Eu posso dizer que quando o número de oscilações cai para 1, o meu tempo vira o período. Galerinha, número de oscilações pelo tempo será a minha frequência da onda. Beleza? Número de oscilações pelo tempo será a minha frequência. Quantas oscilações eu vou ter? Apenas uma. O tempo vai se chamar o quê? Período. Então, 1 sobre T é igual a F. 1 sobre T é igual a F. Beleza? Professor, então assim, nessa primeira expressão, eu encontro a frequência, né? Professor, dá para encontrar o período também? Dá. Se ele já não te der o tempo, que vai fazer referência ao período, você pode calcular o período também. De que maneira nós podemos calcular o período, professor? É possível calcular o período fazendo aqui meio pelos extremos, ó. Se eu calcular o período fazendo meio pelos extremos, fica frequência vezes T igual a 1. Confere? Você deixa o T em evidência, ou seja, deixa ele sozinho de um lado.
deixando o período sozinho de um lado, você encontra essa outra expressão. Período é 1 sobre f. É o inverso da frequência. Então, ou você calcula a frequência como sendo o inverso do período, ou você calcula o período como sendo o inverso da frequência. Bom? Galerinha, esse período ele tem que estar em segundos para fazer parte de uma unidade do sistema internacional. Então, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o período tem que estar em segundos. E a frequência? Bora lá. A frequência, a unidade dela é em hertz. Como é que nós achamos essa unidade hertz? Como é que nós calculamos a frequência? É o número de oscilações, que nesse caso é 1, pelo período S em segundos, né? O período T em segundos, que a unidade é S. Galerinha, 1 sobre segundos. 1 sobre segundos também pode ser representado como o inverso do segundo, né? Segundo elevado a menos 1. Confere. E essa unidade, segundos elevados a menos 1, é a unidade que nós conhecemos como hertz, representado pela simbologia Hz. Certo? Então, Hz, a simbologia Hz, refere-se à unidade chamada de hertz. Essa unidade, ela é uma unidade usada para a frequência de ondas e ela é uma homenagem ao físico Hertz, que acabou fazendo a descoberta das ondas de rádio. Então, as ondas, elas levam a unidade Hertz como uma homenagem a ele. Beleza? Jovenzinhos, 2 minutinhos para vocês, para anotar todas essas informações e a gente volta já já.
retornando aqui para a nossa aula, a gente vai fechar essa parte teórica com a equação fundamental da onda. Bom, a equação fundamental da onda, ela nos possibilita, normalmente, encontrar a velocidade de propagação de uma onda, ok? Então, para descobrir a velocidade que uma onda se transmite, se propaga em um meio material ou não material, se for eletromagnética, a gente pode calcular a velocidade da onda usando a equação fundamental da ondulatória ou da onda. Aí, galerinha, eu quero que você lembre o seguinte. Uma onda, quando ela se propaga em um meio, ela vai se propagar sempre com a mesma velocidade. Por se propagar sempre com a mesma velocidade, ela está se propagando com uma velocidade constante, certo? E por ser uma velocidade constante, então o movimento de uma onda em um meio é um movimento uniforme. Beleza? Então, o movimento de uma onda em um meio possui uma característica uniforme. Então, eu tenho que usar as equações do MU, lá da primeira série, do movimento uniforme, para calcular a velocidade dessa onda. Lá no movimento uniforme, eu sempre usava o quê? Espaço pelo tempo, distância pelo tempo, não é? Distância nós identificávamos como ΔS, variação de espaço. E ΔT nós representamos como variação do tempo. Porém, numa oscilação completa, o espaço para a onda não é ΔS. É o quê? É o lambda, é o comprimento de onda. Então, o comprimento de onda refere-se ao espaço para uma oscilação. E o T refere-se ao tempo de uma oscilação. Ok? Então, espaço pelo tempo será velocidade. Trazendo para as grandezas da ondulatória, comprimento de onda pelo tempo, que é o período, nós também encontramos velocidade. Galerinha, porém, lembra da expressãozinha que a gente identificou agora há pouco, né? Olha ela aqui. Frequência, como é que nós calculamos frequência? Frequência é dada pela razão, pela divisão de 1 sobre o período, ou seja, 1 sobre t. Trocando esse termozinho aqui, comprimento de onda e período, trocando pela frequência, você tem que lembrar o seguinte. Aqui, vou colocar aqui, pontinho, que refere-se à multiplicação. Aqui, nessa fração, eu tenho comprimento de onda vezes 1. Certo? Comprimento de onda vezes 1. Se eu colocar o 1 para multiplicar com o comprimento de onda, não altera em nada a minha fração. Porque um número multiplicado por 1 continua esse mesmo número. Certo? Então, comprimento de onda multiplicado por 1 continua sendo comprimento de onda. Assim, galerinha, eu posso fazer o seguinte, olha só. O que é 1 sobre t?
o que é 1 sobre o período. 1 sobre o período, galerinha, é a frequência, não é não? 1 sobre o período é a frequência. Então, retirando toda essa partezinha aqui, e substituindo essa partezinha aqui pela frequência, eu posso encontrar essa expressãozinha aqui. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Essa expressão é a expressão que nós chamamos de equação fundamental da ondulatória, ou equação fundamental da onda. Beleza, galerinha? Show de bola? Então, é com essa expressão que nós vamos calcular a velocidade de uma onda. Caso ele dê na questão a velocidade, é com essa expressão que nós podemos calcular ou também o comprimento de onda, ou também a frequência. Vai depender do que a questão vai te fornecer e do que ela vai te pedir. Perfeito, galerinha? Show de bola. Sempre lembrando que o comprimento de onda, como indica uma distância, tem que estar em metros. A frequência, como indica uma oscilação, tem que estar em hertz. E o período t, como indica tempo, tem que estar em segundos. E assim a gente vai achar a velocidade com a sua unidade padrão, que é metro por segundo. Certo? Vou dar um timezinho de 2 minutinhos para vocês e aí a gente começa as questõezinhas, as atividades sobre esse tema. 2 minutos. Vamos lá, galerinha! Voltando aqui para a nossa aula, a gente vai agora para as questões, né? Prometi para vocês que a gente ia trabalhar com questõezinhas. Então, começando com a nossa questão de número 1. Um aluno
produziu em uma corda uma onda periódica, conforme mostra a figura. Sabendo-se que o período de oscilação da onda é 0,5 segundos, aqui ele já forneceu qual é o período de oscilação da onda. Determine a amplitude em centímetros, o comprimento de onda em centímetros, a frequência em hertz e a velocidade da onda em centímetros por segundo. Então, aqui ele vai querer que você identifique os elementos da onda e ainda, de quebra, determine a frequência e a velocidade. Bom? Então, determinando a amplitude. Como é que você vai determinar a amplitude? Você vai cortar essa onda ao meio e essa linha imaginária que corta a minha onda ao meio na horizontal é o que nós chamamos de eixo de oscilação. Beleza? O eixo de oscilação para cima ou o eixo de oscilação para baixo refere-se a uma amplitude. Então, isso aqui, galerinha, será a minha amplitude. De quantos centímetros é essa amplitude, galerinha? Ó, cada quadradinho, ele tem 10 centímetros de lado. Como eu tenho apenas um quadradinho representando a amplitude, a nossa amplitude será de 10 centímetros. Ah, professor, é só isso? Só isso. E eu achando que era difícil. Não, é tranquilo. O comprimento de onda é a distância de uma crista para outra ou de um vale para outro, não é isso? Então, pegando aqui e determinando a distância de uma crista para outra ou de um vale para outro, eu consigo identificar que o nosso comprimento de onda, será um valor de 4 quadradinhos. Então, se eu tenho 4 quadradinhos, eu tenho 40 centímetros. Comprimento de onda vale 40 centímetros. Vamos lá para a frequência. Vamos determinar quem é a frequência dessa onda. Bora lá. Fazer bem aqui no canto. Frequência. Como é que nós determinamos a frequência de uma onda? Ele diz que o período de oscilação vale 0,5. O período, galerinha, é o tempo para uma oscilação. Então, 1 sobre T é igual a frequência. Galerinha, frequência então será 1 sobre 0,5. Galerinha, quanto é que é 1 sobre 0,5? Lembra, se eu dividir o número por uma metade, o resultado tem que ser o dobro. Por quê, professor? Porque 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. E aí você faz uma divisãozinha de fração, não é não? Olha só. Ficaria 1 sobre 1 sobre 2. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é 1 e a segunda, o inverso dela, é 2 sobre 1. Aqui, embaixo desse 1, também tem um número 1. Quando você escreve um número sem denominador, abaixo dele, o denominador é 1. Então, multiplicação de fração você faz denominador com denominador, numerador com numerador. Então, fica 1 vezes 2, que dá 2, 1 vezes 1, que dá 1.
Então ficaria 2 Hz a minha frequência. Bom? Então a frequência vale 2 Hz. Show de bola? Galerinha, para identificar a velocidade da onda, vamos lá. A velocidade da onda, você vai pegar a frequência e multiplicar pelo comprimento de onda, ou você vai pegar o comprimento de onda e dividir por quem? Dividir pelo período. Então você tem essas duas formas de calcular a velocidade da onda. A gente vai fazer esse cálculo na volta, no retorno, e a gente volta já já para o nosso segundo horário, jovens. Ficamos por aqui, mas voltamos já. Até lá.